Você já leu ou já conhecia o livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas? Tá sabendo das últimas notícias que tá rolando no meio literário sobre ele? Então fique aí que nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso que envolve esse clássico da literatura brasileira. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu Mundo de Letras, eu sou a Dana Togali e o vídeo de hoje não vai ser uma resenha desse clássico, hein? Vai ser simplesmente um bate-papo, mas eu ainda vou trazer para vocês a resenha desse livro que eu espero ler ainda esse ano. Memórias Póstumas de Brás Cubas virou notícia nos últimos dias, porque uma criadora de conteúdo viralizou no TikTok por postar que estava lendo esse livro de Machado de Assis. Courtney é uma norte-americana que resolveu começar um desafio de ler um livro de cada país. A bola da vez foi Machado de Assis. Mas até aí, ok. O problema foi o que veio depois desse vídeo ter viralizado. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881, dando pontapé inicial para o realismo aqui no Brasil. Ele foi conhecido assim, foi reconhecido assim, por fazer uma crítica pessimista da época, né, que envolvia escravidão, a classe média e tudo mais. Nós aqui estamos falando de um Brasil pós-colônia, né, então tinha ali alguns poucos anos depois da descoberta do Brasil. Então, esse livro é o primeiro livro de Machado de Assis, né, é um clássico, né, se tornou um clássico da literatura brasileira, e esse livro é um relato, né, de Brás Cubas após a sua morte. Agora, um livro de mais de 140 anos se tornou um dos mais procurados atualmente, nos últimos dias, né? E aí ele, por conta desse vídeo da Courtney, ele ficou famoso, mas já não era famoso? Pois é. E aí a gente começa a olhar para a nossa educação, para a nossa situação aqui no Brasil. O quanto a gente ainda precisa melhorar. Porque é muito legal ela lá, né, estar conhecendo o livro de cada país. Poxa, isso é muito legal. Mas a gente percebe que aqui no nosso país, a gente mesmo não conhece os nossos próprios autores, nossos próprios livros. E às vezes a gente foca tanto no livro estrangeiro que a gente esquece que a gente tem um clássico, às vezes até já na estante, né? Ou que já leu esse livro na escola, ou que tem a oportunidade de ir numa biblioteca e nunca se interessou por isso. Mas está interessado em livro lá de fora? Errado? Não, não está errado. Mas a gente precisa valorizar os nossos autores nacionais. Eu, particularmente, quando eu estudava, na minha época de ensino fundamental, ensino médio, eu não tinha aula em que a professora pedia, né, pra gente poder fazer a leitura desses livros, tipo Casmurro, Dom Quixote, esses livros assim que geralmente os professores mandam, né, ler na sala de aula e tudo mais. Gente, eu tentei assim rebuscar na minha mente, eu não achei nada na minha mente sobre isso, eu não lia. Quando eu disse que eu lia muito Cecília Meirelles, é porque eu lia na biblioteca. Mas a sala de aula mesmo, assim, a professora não tinha essa iniciativa de incentivar, né, a leitura e principalmente, né, colocar livros clássicos, né, da literatura para a gente poder conhecer. Então eu não conheci esses livros assim de ler, sabe? Eu fui virar leitora mesmo aos 19 anos. E quando eu virei leitora, esses livros aqui pra mim, sinceramente, assim, passava batido, porque eu não conhecia, assim, eu já tinha ouvido falar de nome, mas nunca, sabe assim, quando você nunca pega pra dar aquele estalo, tipo, poxa, vou procurar ver o que é? Não aconteceu isso. Aconteceu agora, esse ano, que eu tive aula de literatura brasileira. E assim, gente, foi uma aula, foi um módulo que me abriu os olhos, que me abriu a vontade de conhecer muito, muito, muito mais a literatura brasileira. Tanto que eu comprei esse livro logo após, foi uma promoção, não lembro se foi em alguma promoção da Amazon aí do início do ano que teve. Esse livro aqui, que é da Príncipe, estava na promoção, eu falei, poxa, vou aproveitar. Então, por isso que eu ainda não li, né, que eu tava com outras leituras na frente. Esse módulo de literatura brasileira me abriu os olhos, sabe? Me abriu a vontade de conhecer mais da nossa literatura. E aí a gente vê o quê? Numa outra oportunidade, o professor disse que a gente
que está se formando, né, em licenciatura, porque a minha faculdade de licenciatura de letras, né, português, inglês. Então ele instrui que a gente, né, que vai se tornar professor, apesar de eu não querer, né, mas ele instrui para que a gente mostre esses livros para os alunos, como introduzir, né, esses livros para os alunos, sem ficar cansativo, sem ficar maçante, porque nós sabemos que uma escrita de 1800 para uma escrita de agora, poxa, é muita diferença. Nós temos dificuldades para poder fazer isso. Então, quando a gente vai falar de um livro desse para uma criança ou para um adolescente, a gente tem que ter todo um meio, né, de falar, uma forma de fazer com que eles se interessem em conhecer esses livros, né? E aí, gente, nós vemos isso tudo, que por conta dessa viralização toda, o livro de Machado de Assis retornou para as prateleiras, né? E foi muito procurado, muito buscado. E a gente vê o quê? Que realmente, né, como eu disse, nós precisamos valorizar os nossos autores nacionais. São autores incríveis. E assim, se você ainda não conhece nenhum autor nacional, nossa, eu convido você a até ver alguns vídeos anteriores, que eu tenho um vídeo falando só dos meus autores nacionais aqui na minha estante. E assim, são livros incríveis e a gente às vezes fala, autor nacional não vai saber fazer. Não, ao contrário, tem muito autor nacional que faz livros incríveis. Eu já li vários, estou lendo um atualmente. E assim, a gente se impressiona, sabe? Com a quantidade de detalhes, com aquela escrita fluida, gostosa, sabe? E não fica só preso na literatura estrangeira. Não tá errado, né, gente? Nós somos livres para ler o que quisermos. Mas, da mesma forma que lá fora, eles valorizam tanto a sua própria cultura, né, a sua própria escrita, seus próprios autores, seus próprios livros, nós aqui no Brasil precisamos também fazer isso, né? Valorizar esses autores, né, que deram pontapé para que o Brasil se tornasse Brasil. Naquela época tinha muito ainda do período colonial, dos portugueses e tudo mais, né? Questão de cultura da Europa. Então, quando chega, né, em Machado de Assis, nós vamos ver que nós já estamos perdendo um pouco dessa questão da cultura europeia. E aí estamos começando a ter a nossa própria cultura e começa a falar dos próprios problemas ali internos, né? Sem envolver ninguém, sem envolver país nenhum. Então é muito importante a gente saber de onde começamos, né, para chegar até aqui. Eu já quero saber de você, assim, o que você achou dessa notícia, se você ficou sabendo, né, o que você achou da viralização desse vídeo, se é necessário mesmo nós valorizarmos mais os autores nacionais, se você achou muito bacana essa iniciativa e que a galera reclamando ali só tá falando demais, como é que é? Põe aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Beleza? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para ele poder chegar a mais pessoas e também de se inscrever no canal, para você ficar sabendo de tudo, né, que postar, e quando o YouTube postar você ficar sabendo, sendo notificado, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo, gente!